Queridas irmãs, queridos irmãos, dando-se sequência no capítulo 6º, tema Consolador Prometido, dando-se sequência no assunto onde nós paramos. Então, depois da anotação de João, tem o esclarecimento de Allan Kardec, né? Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Tanto é que foi mal compreendido o que o Cristo disse há 2000 anos atrás, que até hoje, mesmo com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo novamente, que eu costumo dizer, com a materialização da doutrina dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, até hoje, 95% dos espíritas que se dizem espíritas não conseguiram ainda compreender os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Os espíritas, queridos irmãos, eles deveriam dar melhor exemplo, deveriam esclarecer melhor a humanidade. Mas a busca frenética ao estrelismo, devido ao egoísmo, o orgulho, o ciúme e a inveja, não deixa que ele assuma realmente o seu papel perante a responsabilidade lhe confiada para instruir a humanidade. Por isso que nós vemos hoje em dia tanto, sabe? Principalmente dentro das casas espíritas. Quando nós tocamos neste assunto de que existe casas espíritas místicas, onde lá dentro eles trabalham com reiki, apometria, massoterapia, com trabalhos de umbanda, porque eu conheço casas que trabalham com trabalho de umbanda, casas que se dizem casa espírita. Na segunda é o espiritismo, é o trabalho do espiritismo, das mesas brancas. Na sexta é o trabalho da umbanda da esquerda. E eu já frequentei trabalhos, como eu já disse, já estive presente em casas espírita, que se diz espírita, onde existe o trabalho misto, que é numa sala só, é realizado 2 tipos de trabalho, o da umbanda e do espiritismo, da mesa branca. Então, quando eu levo ao conhecimento das pessoas estas questões, não é falando mal do reiki,
e nem da apometria, e nem da Umbanda. Não. Eu apenas procuro alertar as pessoas de que isso não é espiritismo. Reiki é importante. Apometria é importante. Quem acredita, a Umbanda é importante, mas cada um no seu devido lugar. Não dentro da casa espírita. Não dentro da casa espírita. Eu tenho coragem de dizer isso. Por isso que muitas pessoas me têm como uma pessoa polêmica. E por isso que muitas pessoas, eu peço para que as pessoas entrem em contato comigo para a gente conversar, mas ninguém tem coragem de me encarar de frente e me apontar. Me encara de frente e me aponta. Onde está escrito nas 5 obras básicas de Allan Kardec, ou até mesmo nas mais de 500 obras de Chico Xavier, ou até mesmo nas mais de 300 obras de Edivaldo Pereira Franco, porque esses, sim, é que são representantes de Jesus na Terra. Esses, sim. Se você encontrar dentro destas obras, desses seres, eles apoiando dentro da casa espírita essa lavagem, eu calo minha boca e venho a público pedir perdão. Mas ninguém tem coragem de vir conversar comigo. Sabe por quê? Porque não existe. E eu, antes de colocar a minha cara aqui, porque isso não é rosto, eu, antes de colocar a minha cara aqui, eu tenho que ter conhecimento do que eu estou falando. Porque eu não posso colocar a minha cara a tapa e passar-se por palhaço. Então, é necessário que as pessoas se instrua para instruir. O médico, ele tem que frequentar a faculdade durante 6 anos e uns 2, 3 anos de residência para depois ele vir clinicar. Mas não é isso que a gente vê nas casas espíritas. Tem presidentes de casas espíritas que nunca leram as 5 obras básicas. Isso é uma vergonha. Isso é lamentável. Tem presidente de casas espíritas que desconhece o funcionamento de uma casa espírita de verdade. E por que que o misticismo, o charlatanismo, os anticristo, por que que o esoterismo encontra-se dentro das casas espíritas, de muitas casas espíritas no Brasil? Porque tanto o presidente dessas casas espíritas quanto os membros da diretoria dessas casas espíritas não estudaram as obras de Kardec. Jesus nos diz: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Agora, é lamentável. Por isso que muitas pessoas têm o espiritismo como bruxaria, feitiçaria. Tem pessoas que detestam ouvir o nome de espiritismo. Tem uns que fazem até o sinal da cruz, por falta de conhecimento. Porque aqueles que se dizem espírita, representantes do Cristo na Terra, guardiões da doutrina espírita, não
faz um trabalho de orientação e permite essa lavagem na casa. Lavagem não é lavar não, viu? Essa lavagem, resto de arroz, resto de feijão, resto de macarrão, resto de batatinha, resto de carne moída, joga tudo dentro de uma lata de 20 litros, para que no fim de semana a pessoa passe e leve e dá aos porcos. Tem casa espírita que é desse jeito. Tudo que se realiza ali pode se juntar numa lata e dar aos porcos. É triste eu aqui ter que falar isso. Mas tanto na Terra quanto na erraticidade, milhões de seres estão agindo dessa forma ou já agiram dessa forma. Porque nós não estamos falando só para aqueles que se encontram no corpo físico. Nós estamos falando também para aqueles que hoje se encontram no mundo na erraticidade, mas que estiveram no corpo físico e que por desobediência, por imprudência, agiram por conta própria. Não quiseram seguir os mandamentos das leis divinas trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a desinformação é muito grande. A humanidade está desinformada. Inclusive em todas as religiões, todos os adeptos, principalmente, estão desinformados. Aqueles que se dizem líderes de determinadas religiões não orientam os seus adeptos como deveriam orientá-los. Estão interessados no dinheiro das pessoas. Religião na Terra hoje se tornou fábrica de dinheiro, indústria de dinheiro. Estão amontoando tesouros na Terra. É lamentável. Nós já tratamos desse assunto algumas vezes, mas mais para frente nós vamos tratar novamente como funciona uma casa espírita de verdade e como funciona uma casa que não é espírita de verdade. Vocês vão ver a diferença. Aí as pessoas podem dizer assim, mas ele fala demais. Não é questão de falar demais, não. Como eu disse aqui alguns minutos antes, se eu não tivesse conhecimento do que eu estou falando, não colocaria minha cara aqui, a tapa, não. Eu tenho que ter conhecimento. Agora eu peço encarecidamente, traga-me as 5 obras básicas de Kardec, traga-me as 500 obras de Chico Xavier, traga-me as mais de 300 obras de Divaldo Pereira Franco e me mostre onde está escrito que é conveniente tratar dentro das casas espíritas, agir dentro das casas espíritas como estão agindo hoje em dia. Por isso que aqui Allan Kardec faz esse comentário. O que este diz foi esquecido ou mal compreendido. É lamentável, como eu disse. Mesmo com o retorno do Cristo, a 18 de abril de 1857, 95% dos espíritas ainda não compreenderam o verdadeiro papel, o verdadeiro
sentido, o verdadeiro significado da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Estão brincando com o espiritismo aqui na Terra, principalmente o brasileiro. O espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância das leis. O Espiritismo nos chama à observância das leis. Porque existe duas leis. A lei do homem e a lei divina. Mas vocês já pararam para observar que prevalece é a lei divina? Tanto é que eu pergunto a vocês, onde se encontram hoje todos aqueles que se diziam reis? Onde está Roma hoje? Virou ruínas. Os impérios, os imperadores, os senadores romanos viraram pó. E observem para ver. O nome de nosso Senhor Jesus Cristo nunca foi esquecido, mas de todos esses se encontra no anonimato, escondido. Observância da lei ensina por parábolas, advertiu Cristo: ouça os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias, o contrário de muitas seitas religiosas que falam sobre figuras e falam sobre alegorias. E como aqui diz aqui antes, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos daqueles que naquela época, há 2000 anos atrás, não quis ouvir, não quis enxergar. Levanta o véu intencionalmente, lançado sobre certos mistérios, vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Esse item aqui é maravilhoso. Só creio que não vai dar tempo de esclarecer neste áudio. Porque vejamos, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Causa justa a fim útil. Eu já disse aqui várias vezes, é a lei de causa e efeito, ação e reação. Nada acontece por um acaso, e não existe injustiça de Deus e de Jesus mediante tudo que nos acontece. Tudo que nos acontece encontra-se inserido na nossa programação reencarnatória devido ao fato da nossa desobediência em vidas passadas, como nesta. Se nós desobedecermos, se nós formos traidores, se nós formos ingratos, se nós abusarmos nessa existência, na próxima existência, nós vamos retornar ao corpo físico, através da reencarnação, carregando as sequelas, porque tudo fica registrado no modelador da forma, que é o perispírito. E tudo fica registrado na nossa consciência. Não existe sequer
um grão de areia que façamos, que cometemos de errado, que não fique registrado na nossa consciência e no modelador da forma que é o perispírito. Então, muitas pessoas têm o hábito de dizer que Deus castiga, que Deus nos pune, que tudo que está nos acontecendo encontra-se nas Sagradas Escrituras. Meus amigos, pelo amor de Deus, Deus não revelou nada. Deus não disse nada. Deus não escreveu através de ninguém. Nem nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o único médium de Deus na Terra 2000 anos atrás, nem nosso Senhor Jesus Cristo não deixou nada escrito de punho. Mas muitas pessoas ousam sempre a dizer, né, que está escrito nas Escrituras a praga, o momento do juízo final, Jesus está voltando. Isso é tudo ignorância. Isso é falta de conhecimento. Nós temos que analisar. Você não é obrigado a aceitar, mas pelo menos refletir. Tire essa venda dos olhos por alguns instantes e permita que a tua mente, que a tua consciência vasculhe outras áreas à sua volta do conhecimento, para que você saia dessa cegueira, para você ver que esse Deus é diferente, que não tem nada a ver com o que nas lavagens cerebrais foram realizados na tua mente e na mente da humanidade. Isso é uma forma que encontraram para manter as pessoas ignorantes de conhecimento presas no fornecimento, nos pagamentos e tudo mais. Então abra os teus olhos. Ninguém encontra-se na terra sofrendo punição de Deus. Ninguém está sendo castigado por Deus. Todos nós estamos tendo, sim, a oportunidade de quitarmos os nossos débitos de vidas passadas, ressarcir as nossas dívidas de vidas passadas. Eu sei que não é fácil, mas um dia você ainda há de entender o que eu estou dizendo. Que Deus nos ilumine. Vamos para o próximo vídeo, onde nós vamos tentar explicar mais um pouquinho a respeito desse assunto. Que Deus nos ampare.